Graça e paz, queridos. Eita, que saudade de todo mundo. Estamos aqui hoje, né, nesse formato bem diferente. Para mim, uma grande novidade, né, de falar com vocês através dessa ferramenta, né, usando a tecnologia aí a nosso favor para diminuir as distâncias. Então, eu quero cumprimentar você que está aí na sua casa, sentado ou no seu trabalho, você que é da nossa igreja, você que não é da nossa igreja, né? Não faz parte da nossa igreja, amigos, convidados, pessoas que a gente não vê há muito tempo, com quem não falamos, né? Não temos um encontro pessoal há muito tempo. Então eu quero dizer da minha alegria de poder me dirigir a vocês hoje e agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Recebi esse convite para vir hoje conversar, né? Quem me conhece sabe do meu estilo. Então eu vim aqui conversar um pouco com vocês e conversar comigo também. Eu acho que esses dias a gente tem conversado muito conosco, né? Com a gente mesmo. E eu vim aqui hoje falar um pouco com vocês do que eu tenho conversado comigo, do que eu tenho conversado com o Espírito Santo, do que eu tenho conversado com Deus a respeito deste momento da nossa vida, desta fase, desta etapa e principalmente a respeito da próxima, né? Então, sejam bem-vindos à minha casa, né, de onde falo com vocês, em nome da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Fica a minha alegria, né, por vocês estarem todos aqui nos assistindo e podermos ter esse momento de comunhão, de compartilhamento. Então, quando eu recebi esse convite para falar aqui, eu fiquei procurando, né, dentre tantas coisas que eu tenho ouvido, que eu tenho visto, que eu tenho sentido, que eu tenho passado por esses dias, e pensei em falar algo, né, uma frase que eu vi essa semana, aliás, acho que a semana passada, nem me lembro mais, né, porque o tempo está tão assim que a gente meio que está perde a noção do tempo, mas ouvi por esses dias, e a frase dizia assim: quem quer vencer na chuva, treina na tempestade. Eu nem sei o que a pessoa, foi alguém no Instagram, nem sei o que a pessoa falou, o que desenvolveu, porque não parei para ler, mas aquela frase ficou na minha memória e pensei muito sobre ela, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho da nossa vinda para casa, nesse tempo de pandemia, mas eu quero falar mais sobre o nosso retorno, né? Os governos já têm preparado suas estratégias de retorno, de reabertura das atividades, das repartições públicas, todos já estão ensaiando como fazer o retorno às aulas, e eu fiquei pensando na minha vida, individualmente e também em relação à igreja, o que nós estamos pensando para o nosso retorno. Desde o início desse isolamento social que nós fomos obrigados, né, a viver, tem sido um tempo de muita reflexão para mim, né? Esse tempo eu consegui pensar a minha vida como estava sendo, né, até aquele dia 19 de março de 2020, e a cada dia que eu fui ficando em casa, que eu fui me ajustando a um novo tempo, ainda que passageiro, mas de ajustes extremamente necessários, né? Precisamos criar um mínimo de rotina dentro desse tempo. E eu comecei a ver dentro da minha vida quanta coisa eu estava perdendo, principalmente, especialmente em relação à vida familiar, né, ao contexto familiar, ao acompanhamento da vida do meu filho. Quem não me conhece, eu tenho um filho chamado Heitor, de 4 anos de idade, e durante todo esse tempo nós pudemos ficar muito juntos, né? Eu, ele, meu esposo, Salatiel, e conhecermos até, olha só que coisa, né? Conhecermos um pouco mais do nosso filho. Porque uma coisa é você estar com uma criança até 9 horas da manhã, depois você estar com ela às 6h30, às 18h30, e ela adormecer às 21h,
E esse é o tempo de convivência de segunda a sexta que se tem. E nos finais de semana, quando a gente também se divide com N atividades, além da convivência familiar. Então, esses dias eu pude viver praticamente 100%, né? Com o meu filho, sentar para tomar café da manhã juntos, para almoçar juntos, para jantar juntos, para termos cultos, reuniões em casa, cultos domésticos juntos. E pude perceber o quanto eu estava perdendo com o meu estilo de vida anterior, né? É só um exemplo do que eu pensei, né, do que eu analisei. Em relação ao trabalho também tive as minhas análises em relação à minha vida espiritual igualmente. E fiquei pensando, para onde eu quero voltar depois de tudo? Para onde nós devemos voltar depois de tudo? Quero eu voltar para aquele mesmo estilo de vida, de trabalho que eu estava tendo? Quero eu voltar para o mesmo tempo de convivência com meu filho que eu estava tendo? Quero eu voltar para a minha igreja? Sei que todos devem estar, né? Quem frequenta a igreja, todos devem estar sentindo falta da convivência com os irmãos, todos devem estar sentindo falta dos cultos presenciais, né? Da sociabilidade mesmo, do louvor, da oferta, né? Ai, saudade de lá no gasofilácio colocar a ofertinha, né? De ver as crianças indo também. E a gente até se emociona, né? De lembrar. Mas do que exatamente que a gente... Para que exatamente a gente vai poder voltar, né? O que vamos encontrar depois? O que queremos encontrar depois? Será que tem gente aí com saudade? Ah, estou com vontade de me arrumar para ir para a igreja no domingo, sentar naquele meu cantinho lá e ouvir o culto, participar do culto, ouvir o pastor pregar, ou quem estiver pregando, e ser abençoada com louvor, e entregar meus dízimos, minhas ofertas, e receber aquela bênção apostólica no final e para minha casa, e viver a minha semana, né? Eu tenho me perguntado, será que é isso que eu quero de volta? Né? Somente isso, porque se a gente está querendo voltar para o que era antes, esse tempo ainda precisa, o nosso tempo em casa, ainda precisa ter essa reflexão aprofundada. Né? Não dá mais para voltar para o formato que era antes, porque ele não existe mais. E por que ele não existe mais? Porque nós, como éramos antes, não existimos mais ou não devemos existir mais, né? Nas nossas acomodações, na nossa rotina improdutiva, né? Espiritualmente falando agora, né? Estou me referindo a questão espiritual. E eu penso, Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça nesse retorno? Qual é o teu programa de retorno para nós, né? E esses dias eu fiz uma reorganização aqui na minha casa, encontrei um livro que eu comprei em 2015 e não li. E entendi que o momento que eu deveria ler era justamente agora, e eu achei essa dracma perdida aqui dentro da minha casa e li esse livro. E ele fala vozes femininas no início do protestantismo brasileiro. A autora desse livro é Ruth Salviano de Almeida, recomendo bastante a leitura. Né? E esse livro ele traz história de missionários americanos, ingleses, que vieram aqui para o Brasil iniciar um trabalho de evangelização, 1850 para frente. Chega até a missionária Margarida Lemos, que teve tanta influência na vida da apóstola Valnice, né, presidente da nossa denominação, e, de certa forma, nós somos a continuação daquele livro. Né? E é um livro assim, bastante inspirador. Traz história de mulheres, de homens também, mas os esposos, né?
um enfoque na vida das mulheres, das missionárias, das esposas de missionários, de pastores e das missionárias solteiras também. E é um livro com histórias muito inspiradoras e que nos faz rever a nossa forma de cumprir o ID de Jesus. E é algo que eu gostaria de voltar, quando voltássemos, né, quando as nossas atividades retornassem. Eu não gostaria de voltar para tantas reuniões dentro da igreja, claro que são necessárias, mas eu acho que nós precisamos, é uma palavra que a gente tem ouvido muito nesse período, que é se reinventar, né? Então eu acho que eu, Karenine, e creio que muitos que estão me ouvindo também, talvez precisem disso, né? De se reinventar na sua vida de evangelização, na sua vida de levar o evangelho para Cristo. E quando eu falo disso, eu falo de uma forma assim muito completa, sabe? Esse livro me traz muita inspiração de mulheres que entravam na casa de alguém para ensinar, por exemplo, a como higienizar um chão de terra batida sem levantar poeira para as pessoas da casa não adoecerem, porque não existia médicos, não existia medicação com facilidade, então foram mulheres que se levantaram num trabalho preventivo em relação à saúde. E se você não consegue ver o evangelho nisso, peça ao Senhor para abrir, né, os seus olhos. Os meus olhos têm se aberto muito em relação a isso, né? É o amor de Deus cuidando das pessoas. Mulheres que andavam muito a pé e nessas andanças paravam todas as casas no meio do mato que vinham pela frente e ali, vendo as necessidades, elas tentavam supri-las no espírito, na alma e no corpo. Então, quando a gente pensa em retorno e reinvenção, eu acho que a igreja precisa pensar isso, sabe? Não voltar para as suas quatro paredes, até porque eu acho que agora a gente não cabe mais nelas, né? Nós estamos aqui, igreja, fazendo o nosso culto, nós não temos mais as quatro paredes, mas essa igreja, ela não para por isso. Aí eu vi no início da pandemia muitas pessoas dizendo, não, perseguição à igreja, estão querendo acabar com a igreja. Minha gente, a igreja resiste. A igreja resiste desde sempre, né? A igreja somos nós. Não tem isso de querem acabar com a igreja, né? Podem até querer, mas quem pode acabar, quem trabalha para acabar com a igreja é a minha omissão, né? É a minha paralisação, é isso que acaba a igreja, né? Quantos países comunistas aí que não davam liberdade religiosa e as igrejas não acabaram, né? Ficaram existindo nas casas. E hoje nós estamos existindo aqui no YouTube, né? Chegando à sua casa, enquanto nós não podemos retornar às nossas atividades presenciais. E agora sei que de um formato totalmente diferente, com uma abrangência muito maior. Então, dada essa introdução, eu queria chamar você para alguns textos bíblicos que eu quero compartilhar. Não vou ler o texto por completo, porque são um pouco extensos e porque eu gosto de contar histórias. Gosto muito de contar as histórias, né? Então eu quero começar falando com vocês de uma situação que é bem conhecida, né? Que um centurião encontrou Jesus, ele estava com um servo dele doente, e ele encontrou Jesus e pediu para Jesus curar o servo dele. E Jesus, muito solícito, disse, ok, eu vou lá na sua casa e vou lá ver o que está acontecendo com o seu servo. E imediatamente o centurião disse, Jesus, não dá, não tenho condição de receber o Senhor na minha casa não é digna disso, mas eu reconheço a sua autoridade, que eu sei bem o que é autoridade, porque eu tenho, né? Eu tenho alguém que manda em mim e eu também tenho autoridade sobre pessoas. E eu sei que se eu disser para alguém que está sob a minha autoridade, vai, a pessoa vai, vem, a pessoa vem. Então, reconheço que o Senhor tem essa autoridade que não reconhece distâncias, não respeita distâncias. E se o Senhor disser que meu servo está curado, ele vai ficar curado. Basta uma palavra, né? Em outras palavras, foi isso. E Jesus se admirou muito da fé daquele homem
e disse: ok, vá para casa e seja feito segundo a sua fé. E aí eu fiquei pensando nesse texto e em outros, né, que Jesus também fez algo semelhante. E pensei, gente, esses dias Jesus também nos mandou para casa, né? Ou se utilizou, né, da situação em que nós estamos obrigados e estamos em casa. A apóstola Valnei sempre diz algo: Deus, na sua economia divina, não nos permite experiências desnecessárias. E eu tenho certeza que esse isolamento social não deixa de ser um tempo, né, que o Senhor também nos parou, nos aquietou, nos tirou as desculpas. Por mais que você esteja trabalhando em casa, em home office, que você esteja sem alguém para lhe ajudar, se você tiver sabedoria e organizar o seu tempo, você vai ter a oportunidade de estar com o Senhor, né? Porque a gente está ganhando muito tempo de trânsito, o tempo de se arrumar, o tempo de escolhas, tantas escolhas que a gente precisava fazer que o fato de não sair de casa nós não precisamos fazer, né? E eu fiquei pensando nessa frase que Jesus disse para aquele homem: vá para casa e seja feito segundo a sua fé. Fé em quê? Aquele homem estava ali diante de Jesus. Jesus estava falando: seja feito de acordo com essa fé que você demonstrou em mim, né? Na minha autoridade, naquilo que eu tenho feito, naquilo que você tem ouvido de mim. E aquele homem assim fez. Voltou para casa e quando ele chegou em casa ele já encontrou o servo dele curado. E eu pergunto a você, esses dias que nós temos estado em casa, a nossa fé, né, tem estado em quem? Em quem? Tem uma música, música popular brasileira, que diz, a música diz: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. É uma música bem conhecida. E as estrofes dessa música fala de fé. As estrofes falam de fé em várias coisas, né? Fé na cobra coral, fé na mulher, fé que levanta, fé que morre. E eu fiquei me perguntando esses dias, que Jesus nos mandou para casa e que acontecesse com a gente de acordo com a nossa fé, né? Nós temos exercitado a nossa fé natural, a nossa fé de desejos, desejo, creio, quero que isso, que aquilo aconteça, que seja assim, que seja assado, que se eu pegar corona seja leve, ou que eu não pegue corona. Ou a gente está vivendo aquela fé genuína, baseada na palavra, no que Deus diz, nas proteções que o Senhor deixou registradas ao nosso respeito. E quando eu falo isso, gente, eu falo inclusive em relação à morte, né? Tem muita gente que diz: Carolina, mas eu conheço fulano, pastor, não sei quem, que pegou corona e morreu. Minha gente, nós, como cristãos, nós precisamos ter fé, inclusive, para morrer. Ter fé, inclusive, que estamos prontos para partir daqui. Tenho visto, inclusive esses dias eu respondi uma pesquisa sobre o retorno ao trabalho e que perguntava sobre os medos, né? Em um dos campos lá, para marcar, dava a opção medo de vir a falecer. E eu respondi que não, né? Que eu não tinha esse medo. E depois eu fiquei meditando, pensando naquilo, que nós como cristãos não devemos temer o céu, né? Não devemos. O que nós devemos temer é partir daqui sem deixar um legado. É partir daqui sem deixar um testemunho, sem deixar uma descendência que leve adiante algo que recebeu de nós e que possa passar adiante, passar para a sua geração. Aí sim, mas não posso morrer, não quero morrer, tenho medo de morrer porque não sei o que vai acontecer comigo. Isso aí não faz parte do ir para casa e acontecer, viver segundo a fé. Não faz parte, né? Isso faz parte de uma grande incerteza
que não é aquilo que Deus planejou, que Deus projetou para as nossas vidas, né? Mas seguindo adiante e voltando para aquela frase que eu falei no início sobre o retorno, né? Já falei sobre estarmos em casa rapidamente, porque infelizmente não temos tempo para nos aprofundar, né, em todas essas possibilidades de fé, em tantas opções de crença, né, em tantas opções de textos em quem nós devemos depositar a nossa fé, tomarmos posse daquilo e vivermos em paz esses dias tranquilos, sem desespero, sem angústia, sem palpitação, sem desabarmos, mas crendo naquele que nos guarda, sabe, que começou a boa obra em nós e que vai aperfeiçoar, independente do que seja o resultado disso. Sabe, a fé, aquela confiança de quem entregou a vida ao Senhor, sabe que está na mão dele e anda, e vai para frente. Amém? Diga um amém aí de onde você está. Né? Então, saindo um pouco agora dessa questão de casa e voltando para aquele que eu falei no início sobre o nosso retorno, e sobre aquela frase que eu falei, quem quer vencer na chuva tem que treinar na tempestade, eu quero compartilhar com vocês lá em Marcos capítulo 4, né, a partir do versículo 35, que fala um dos episódios da Bíblia em que Jesus esteve no mar. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu vejo que Jesus era uma pessoa muito nave, né? Uma pessoa muito marítima, uma pessoa que gostava muito do ambiente da praia. Constantemente a gente vê Jesus na cena do mar, né? E essa que eu vou falar aconteceu um dia depois que Jesus já estava ali na praia e onde ele estava juntava gente, né? E ele pregou bastante e anoiteceu e ele disse, junto com os discípulos, pessoal, vamos dar uma volta de barco, vamos dar uma descansada, vamos para o outro lado, vamos atravessar. E nessa travessia Jesus curtiu o cruzeiro mesmo, né? Botou uma almofada aqui, ó, e adormeceu, embalado pelo balancinho. Jesus não ficava nem mareado, né? Tão interessante, não enjoava com aquilo, pelo contrário, dormia profundamente. E eis que no meio daquela tempestade, daquela travessia, o que acontece? Uma tempestade. As ondas fortes começaram a bater no barco. E quando os discípulos procuraram onde Jesus estava, dormindo, tranquilamente. E eles foram lá e falaram assim, você não se incomoda não, não se constrange não, de a gente estar aqui no meio dessa situação. Você não se preocupa que a gente vai morrer, né? E aí Jesus acordou, foi lá e deu aquele jeito, né, na situação que só ele sabe dar. E ok, tudo se acalmou e eles chegaram do outro lado. E eu queria pensar aqui com você um pouquinho. Jesus tinha acabado de passar um tempão pregando para aquele povo. Um tempão falando com aquele povo lá na beira da praia. E aí entra no barco e de repente uma situação difícil, dramática, uma tempestade. E Jesus foi dormir porque eu penso que na cabeça dele pode ter passado o seguinte. Eles já aprenderam, então qualquer coisa que acontecer, ele já tem como exercer a fé, já tem como se defender, né? E fazer alguma coisa do nível sobrenatural e eu posso descansar. Mas infelizmente os discípulos não aproveitaram aquele momento ali de praticar a fé e foram recorrer a Jesus